Provérbios 27, 3, versículo 3, 4, 5 e 6. Versículos 3, 4, 5 e 6. Se você quiser acompanhar no telão, a versão é a mesma, tá bom? A pedra é pesada e a areia é um fardo, mas a irritação causada pelo insensato é mais pesada que as duas juntas. Vamos ler de novo? A pedra é pesada e a areia é um fardo, mas a irritação causada pelo insensato é mais pesada que as duas juntas. Versículo 4, o rancor é cruel e a fúria destrutiva, mas quem consegue suportar? Quem consegue suportar? Olha o versículo 5, irmão. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor. Verso 6. Quem fere por amor mostra o quê? Mas o inimigo multiplica. Então eu quero dizer uma coisa para você. Eu quero começar dizendo, sabe o que significa o confronto? Dona Beth, o confronto ele é nada mais, nada menos do que a tentativa de preservar um relacionamento. Você vai ver que geralmente os lares onde existe mais confronto são os lares onde as pessoas tentam fazer o que é certo. E geralmente aquelas famílias dita família de margarina, de comercial de margarina, você pode perceber que existe algum problema. Porque onde existe o confronto, existe a tentativa de preservar relacionamento. Nós nunca vamos conseguir nos relacionar com as pessoas dizendo amém para tudo, e nem a outra pessoa dizendo amém para tudo. Nós sempre vamos ter fatores de indisponibilidade um com o outro. Então, querido, nesse segundo domingo que estamos falando sobre o tema as 7 pessoas mais perigosas da sua vida, eu quero falar sobre 2 perfis comportamentais de pessoas que você deve, se possível, evitar, se você possível deve cortar, se você possível deve deixar bem longe do seu hall de relacionamento íntimo. Eu não estou falando que você deve ignorar ou mandar para o inferno, não é isso. Mas são pessoas perigosas. Porque nós entendemos, querido, que quando as pessoas erradas saem da sua vida, coisas erradas param de acontecer. Já parou para ver? Nós falamos sobre isso na quarta-feira, decisões que te farão feliz. Nós falamos sobre isso. Quando o diabo ele quer te derrubar, o que ele faz? Quando o diabo quer te derrubar, presbítero, ele coloca uma pessoa na tua vida. Às vezes você está mal no casamento, o diabo vai colocar uma pessoa que acha o seu perfume bom, o diabo vai colocar uma pessoa que acha a sua roupa bonita, que você é tudo aquilo que às vezes o seu cônjuge não fala. Quando o diabo quer te derrubar, ele coloca uma pessoa na tua vida. Mas quando Deus quer te levantar e te fortalecer, Ele te dá uma família. Então, irmão, quando as pessoas erradas saem da nossa vida, as coisas erradas param de acontecer. Então nós falamos isso e eu quero reforçar aqui nessa noite. Redobre a atenção, olhe para mim. Se você aprender a distinguir uma pessoa falsa, assim que você encontrar ela no seu caminho, você vai acelerar seu crescimento de maneira absurda. Nós precisamos ter um discernimento, diga comigo, discernimento, para observar pessoas falsas, Bianca. Porque quando a gente consegue observar esse perfil de pessoas, nós nos livramos e saímos do caminho dela mais rápido. Por isso que Jesus vai dizer, dobre atenção, Jesus vai dizer, presbítero Jean, o seguinte: sejam prudentes, astutos como as serpentes e simples como a pomba. Por que Jesus está dizendo que nos enviaria como ovelhas em meio a lobos, para que a gente fosse prudente como a serpente e fosse humilde e simples como a pomba? Porque a serpente, quando ela vê um predador, ela não enfrenta. A serpente ela tem essa característica, porque a serpente é sagaz, ela só dá o bote quando ela sabe que é certeiro, quando ela sabe que ela vai vencer, quando ela sabe que ela vai conseguir dar o bote e vai abocanhar a sua vítima. Agora, quando a serpente ela percebe, por exemplo, uma águia, um falcão, ela se esconde.
Ela desvia do seu caminho desse perfil de predador. E é isso que Jesus está querendo dizer para a gente, a nível de relacionamento. A gente ter a sagacidade de uma serpente. A gente saber pessoas que a gente deve investir em relacionamento, deve aprofundar relacionamento. E pessoas que a gente deve evitar, só pegar na mão e quando muito dar um tchau de longe. Então, por que o tema que nós estamos tratando é importante? Porque pessoas são perigosas. Você conhece alguém, querido, que já ficou de cama alguns dias, triste porque foi traído por alguém? Você conhece alguém? Foi enganado por alguém, foi passado para trás e perdeu dinheiro para alguém. Você conhece alguém? Então as pessoas, elas têm o potencial de nos fazer mal. E cabe a nós identificarmos essas pessoas, porque eu costumo dizer que as pessoas só vão até onde você permite. E se você permite ser desrespeitado porque ama uma pessoa, a pergunta a ser feita é: quem está permitindo você ser tratado da maneira que você é tratado até hoje? É você mesmo. Então, irmãos, pessoas são perigosas, pessoas são arriscadas, pessoas, elas têm o potencial de trazer danos à nossa vida. Talvez você até hoje pode dizer assim: homem não presta. Eu conheço algumas mulheres que dizem isso: bispo, homem não presta. Mas para você chegar a essa conclusão, você tem que conhecer por efeito de causa. E se você disser para mim que conhece por efeito de causa, você então está mais rodada que um pneu de uma Land Rover com quase 1 milhão de quilômetros rodado. Talvez a percepção não é que todo homem não presta, mas talvez que toda vez que você escolheu, você não soube ter um padrão de escolher um homem de verdade, você escolheu um moleque. Isso precisa fazer sentido para você. Não quer dizer que todo homem não presta, até quer dizer talvez que o seu padrão de escolha foi baixo. Você aceitou, posso falar isso aqui? Qualquer porcaria. Não, bispo, nenhum homem presta, nenhuma mulher, toda mulher. Cuidado com as pessoas quando elas generalizam. Isso é um perigo. Então, querido, existem pessoas que são más. Sabia disso, Monique? Tem pessoas, Daniel, que são más. Tem pessoas que levantam de manhã e falam assim: eu vou dar um jeito de puxar o tapete dele naquela empresa, eu vou dar um jeito de queimar o filme dele, eu vou dar um jeito de poder assumir o lugar dele. Tem pessoas que têm essa maldade. E nós precisamos aprender a identificar esse tipo de pessoas. E o que a gente vai fazer? Se preservar. Irmão, tem pessoas que são capazes de te agredir. Tem pessoas que são capazes de fazer mal à sua vida. Eu quero falar aqui, nós falamos no domingo passado sobre 3 perfis. Eu quero falar aqui, querido, sobre o quarto. São 7 no total, eu quero falar sobre o quarto. Ou falei sobre 2, eu não lembro agora. Eu falei sobre 3 ou 2? 3, não foi isso? Então, o quarto perfil de pessoa mais perigosa na sua vida. Eu sei que tem pessoas com caneta aí, você já pode anotar. O quarto perfil de pessoa mais perigosa na sua vida: as pessoas que têm inveja da sua posição, da sua popularidade ou da sua prosperidade. Por isso que nós lemos em Provérbios o que a gente leu: o rancor é cruel. Uma pessoa rancorosa, é cruel ter uma pessoa rancorosa do nosso lado. E a fúria é destrutiva. Mas quem consegue suportar a inveja? E aí quando a gente olha, querido, eu trouxe para você aqui nessa noite dados de psicólogos. Então eu estou trazendo para você aqui informação científica. Mas antes de entrar no científico, eu quero falar um pouco sobre a teoria da inveja. Segundo o dicionário Aurélio, a inveja é o desgosto, olha só, o desgosto ou o pesar sobre a felicidade do outro. Ou seja, a pessoa invejosa, ela sente um desgosto quando olha para você, Bianca, que fala assim: nossa, ela está feliz. Ela sente um desprazer, ela sente tristeza. E aí, querido, os primeiros relatos de inveja são muito antigos e eles aparecem na Bíblia. E a gente pode encontrar quando a gente vê Caim assassinando Abel.
Por quê? Porque ele estava recebendo mais atenção e valorização dos seus pais, e a oferta que Deus recebe de Abel, ele rejeita de Caim. E aí a inveja entra no coração. Mas agora, o que a psicologia fala a respeito da inveja? Escute isso. A definição em um conselho de psicólogos a respeito desse termo inveja diz o seguinte: a definição. O que é a inveja? A inveja é o deslocamento de uma energia do potencial de determinado indivíduo para a exagerada preocupação com a satisfação do prazer de outra pessoa. Então, em resumo, a psicologia conseguiu trazer uma definição da inveja, que é o quê? A pessoa, ela gasta toda a sua energia focando no quê? No prazer que a outra pessoa sente em desfrutar o seu carro, desfrutar a sua piscina, desfrutar o seu trabalho, desfrutar o seu iPhone. Porque a pessoa, às vezes, ela entrou lá num financiamento de... Posso falar isso aqui? É complicado, Cris, mas tem pessoa que fala assim: eu vou passar lá meu iPhone lá em 10 vezes de R$700. Tem gente que faz isso. Aí tem a pessoa que às vezes ela não tem a coragem de colocar lá o cartão dela com 10 de 700, e ela fica se remoendo de inveja. Aí toda vez que a pessoa vai lá e tira uma foto lá na frente do espelho, para sair a maçãzinha, a pessoa ela se consome por dentro. Toda vez que você olha para a vida de alguém, e aquilo que ela faz, aquilo que ela posta, aquilo que ela exibe, incomoda você, você precisa tomar cuidado para de repente você não estar com uma ponta de inveja e deixar isso virar um sentimento feroz dentro de você. Porque a verdade é, o que você tem a ver com a pessoa que às vezes ela não compra um arroz de primeira, ela compra um arroz quebrado de segunda para casa dela, mas está com um iPhone de R$10 mil? Diga para a pessoa que está do seu lado assim: eu e você temos que aprender a cuidar da nossa vida. Irmão, eu trouxe um dado para você aqui. Em Tóquio existe um neurocientista chamado Hidehiko Takanashi. Depois você pode dar um Google. Ele é do Instituto Nacional de Ciência Radiológica. Ele fez um estudo chamado, olha para mim e redobre a atenção, ele fez um estudo chamado Quando a sua conquista é minha dor e quando a sua dor é minha conquista. Olha o nome do estudo que o cara fez. E essa pesquisa mostrava o quê? Que tinham pessoas que sentiam prazer ao despertar inveja. Isso é uma palavra alemã chamada Schadenfreude. Uma palavra alemã para a sensação de prazer que o invejoso tem ao notar a desgraça do invejado. Existe um estudo, irmão, que comprova isso. A pessoa sente prazer na desgraça do invejado. Só bateu o carro, deu PT, cortou a luz, foi mandado embora do trabalho. Tem pessoas que se alimentam, que são os carniceiros, são as hienas espirituais, os abutres espirituais, que se alimentam da sua dor, que se alimentam do seu sangue, que se alimentam daquilo que você está passando por dificuldade. A inveja, escute isso, ela se processa na mesma região do cérebro onde a gente tem transmissores da dor física que a gente sente. Isso aqui é ciência. A inveja, diga comigo, a inveja, pode ser melhor, a inveja se processa na mesma região do cérebro que a dor física. Ou seja, a inveja é um sentimento doloroso. Êxodo capítulo 20, versículo 17, Deus vai dar uma ordem para Moisés dar ao povo de Israel. Êxodo 20, 17 diz assim: não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás os servos ou as servas do seu próximo, nem o boi, nem o jumento, e nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Então, irmão, eu vou dizer uma coisa para você: as pessoas invejosas, elas vão gritar ao mundo os seus defeitos e vão apreciar em silêncio as suas qualidades.
O invejoso, ele vai fazer de tudo para que você note ele te dando indireta no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, nos stories. Ele vai fazer de tudo, ele vai gritar aos quatro cantos os seus defeitos. Mas toda vez ele vai estar admirando em silêncio as suas qualidades. E se remoendo por dentro, falando, poxa, ele é bom nisso. Poxa, ele está dando certo naquilo. Então, esse tipo de pessoa é um tipo perigoso de relacionamento. Você quer saber se você está no meio de invejosos? Sim ou não? É só você parar para prestar atenção a quem sorri à sua volta quando você está se dando bem. As coisas estão dando certo para você? Comece a perceber quem se alegra à sua volta. Porque chorar com você é fácil, qualquer um chora. Por quê? Porque você está numa situação de fragilidade, a pessoa se compadece. Agora, se alegrar com o seu sucesso, não é para todos. Até porque, bispo? As pessoas querem te ver bem, mas não querem te ver melhor que elas. Para a gente poder admirar alguém, nós temos que ter um psicológico muito bem resolvido. Me pergunte por quê? Porque se a gente não tiver um psicológico bem resolvido, a admiração passa a ser inveja. Então eu quero te dar um conselho nessa noite. Quem quer esse conselho, diga amém. Você, irmão, você pode entrar lá no meu Instagram, você pode entrar no meu Facebook, nas minhas redes sociais. Você não vai ver eu postando foto dentro do meu carro. Você não vai ver eu postando foto de viagem. Você não vai ver eu postando foto com as pessoas que eu estou na mesa. Isso por quê? Porque a felicidade exposta é uma vitrine para a inveja. Então eu posso te dizer uma coisa? Seja discreto. Diga para duas pessoas aí, diga para ele assim, ó, seja discreto. As pessoas invejosas, irmãos, são pessoas perigosas. Diga comigo, perigosas. 1 Reis, capítulo 21, versículo 2. Vai falar sobre a história de Acabe. Isso aí vai passar, meu irmão. Eu creio que até o final desse mês nós vamos colocar o forro nesse teto aí, vai ficar uma bênção, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós já fizemos orçamento, tá bom? Isso aí quando a gente for falar de oferta para você ajudar, eu vou explicar melhor. Mas nós vamos colocar o forro no teto, vamos colocar os exaustores. Isso aqui vai ficar, ó, uma bênção. 1 Reis 21, 2. Diz assim: Acabe tinha dito a Nabote: Ei Nabote, vende a sua vinha para eu usar como horta, já que a sua vinha fica do lado do meu palácio. Em troca, eu te darei uma vinha melhor, ou se você preferir, eu te pagarei, seja qual for o valor. Versículo 3: Nabote contudo respondeu: O Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Disse-lhe Jezabel sua mulher. Versículo 7: É assim que você age como rei de Israel? Se levante, seu frouxo, coma, se anime, e eu vou conseguir a vinha para você. Olhe para mim. Nabote era rei. Aliás, Acabe era rei. E quem que era Nabote? Nabote era um rapaz, diaconisa Juliano, que ele tinha uma vinhazinha, talvez do tamanho dessa igreja. E essa vinhazinha que ele tinha dava para o palácio imenso do rei Acabe. Quando um belo dia, Fabiola, o rei Acabe, ele está lá de boa dando um rolê. Ele olha para a vinha assim, fala: caramba, essa vinha aí, mano, podia ser minha. Eu podia ser dono dessa vinha. E aí ele chega para Nabote e fala assim: cara, me vende essa vinha, está do lado do meu palácio. Eu vou te dar uma vinha melhor. Eu vou te dar uma vinha maior. Eu vou te dar o dinheiro que você acha que vale. Se essa vinha vale 50 mil, eu vou te dar 70 mil. Só que eu vou dizer uma coisa para você, irmão: Nabote tinha valores. E muitas vezes aquilo que tem valor não adianta ninguém pôr preço, que não vale o preço que os outros querem pôr naquilo que tem valor para a gente.
E aí ele diz assim: eu vou te pagar. Ele diz: Deus me defenda, Deus me livre de vender para você aquilo que é a herança do meu pai. E aí começa a nascer o sentimento de inveja. Eu quero que você olhe para quem está do seu lado e diga para ele assim: ó, se cuide, porque a sua felicidade vai ofender muita gente. Sabe o que eu percebo aqui nesse texto? Que a pior ambição do ser humano é desejar colher frutos daquilo que ele nunca plantou. Tem pessoas que acham que são merecedoras daquilo que elas nunca lutaram para ter. É como diz o ditado: muitos querem os seus resultados, mas poucos querem calçar os seus sapatos e percorrer o caminho que você percorreu para chegar até aqui. Então é fácil ter inveja dos seus resultados, difícil é ser você. Difícil é colocar a tua roupa e viver a tua vida. Ah, mas olha, bispo, fulano está com frescura. Não, fulano não é depressão nada, isso aí. Você não está dentro da pele da pessoa para saber. Para o invejoso, irmão, o bem alheio é o desgosto dele. Sabe qual que vai ser hoje a sua resposta para o invejoso? Posso falar isso aqui, sim ou não? Comece a ser feliz. Ô bispo, mas por que o senhor diz isso? Sabe por quê? Porque ninguém inveja aquilo que é ruim. Ninguém inveja e ninguém odeia aquilo que é fraco. Ah, bispo, eu não quero pessoas se opondo a mim, eu não quero ninguém me invejando. Não respire, não ande, não pense, não sonhe, não faça nada. E aí não vão invejar você. Olha o que diz em Hebreus, capítulo 13, versículo 5. Só que você devia anotar depois, para você refletir sobre isso. Hebreus 13, 5 diz: conservem-se livres do amor ao dinheiro. Isso aqui é muito poderoso. Conservem-se livres do amor ao dinheiro. E contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca os deixarei e nunca o abandonarei. Então diga comigo, uma das pessoas, pode ser melhor, uma das pessoas, pode ser melhor, uma das pessoas mais perigosas na minha vida são as pessoas que têm inveja da minha prosperidade, do meu sucesso, da minha colheita. Próximo perfil de pessoas mais perigosas na sua vida. E esse aqui, irmão, posso falar? Eu estava doidinho para pregar sobre isso. O quinto tipo de pessoas mais perigosas na sua vida são as pessoas desleais. Só que, irmão, você vai entender algo agora muito, muito poderoso. Eu queria pedir de presente a tua atenção. Não desvie a tua atenção. Toda atenção agora é pouca para as informações que eu vou trazer para você. Existem 3 tipos de deslealdade. Primeiro, a deslealdade não intencional. Segundo, a deslealdade premeditada. E terceiro, a deslealdade oportunista. Vamos lá. A deslealdade não intencional, ela viola a confiança sem a intenção de fazer isso. Então vou te dar um exemplo. Você está lá no ambiente da sua empresa e você tem um pouco de contato com o seu patrão, ou você está dentro da igreja, tem um pouco mais de acesso e intimidade com o seu pastor, e você fica sabendo de algumas informações, e às vezes você revela alguma coisa e você põe para fora. É a famosa frase: dá com a língua nos dentes. Você tinha uma informação e você foi desleal com quem compartilhou a informação com você, e você pôs para fora. Então essa é uma deslealdade não intencional, foi sem querer. Você falou,
Poxa, mas você não podia ter dito, olha, mas eu estava ali conversando, e aí tem aquele famoso jogou verde, pô, fulano jogou verde em mim, arrancou a informação, eu fui desleal, mas não foi intencional. Esse tipo de deslealdade, se eu pudesse classificar, eu classificaria como a leve. Só fez sem querer, não foi intencional. Ela abriu a boca, ela falou, ela compartilhou uma informação. Agora, a deslealdade premeditada, preste atenção nisso, por favor, consiste em você entrar numa relação de confiança para atrair alguém. É aquela pessoa que vai se aproximar de você de maneira premeditada, sabendo que mais cedo ou mais tarde vai te apunhalar pelas costas. Eu trouxe aqui um exemplo para você de deslealdade. Quem quer ouvir, diga eu. Por exemplo, espiões. Espiões é um exemplo de deslealdade. Quem aqui já assistiu filme de espião? Policial infiltrado. O que o cara faz? O cara entra no lugar já sabendo que ele vai dar o bote depois, sim ou não? Diga comigo, deslealdade premeditada. Isso acontece muitas vezes, irmão, sabe aonde? Na empresa que você trabalha. Eu não estou querendo colocar caraminhola na tua cabeça, mas eu estou querendo abrir a tua mente. E você... Posso falar isso aqui? Sobe aqui, bispo. Isso aqui você tem que tomar cuidado com esse tipo aqui. Principalmente se é mulher. Aí tá vindo, você está entrando na empresa lá no escritório. Ai, amiga, como você tá? Menina, que saudade. Ô flor, ô nega, ô linda. Só falta a linguinha da serpente para fora assim antes. Amiga, como você está linda. Irmão, primeira coisa. Não cai nessa. Você que é mulher, não cai nessa. Menina, tu emagreceu. Você já se abre igual um girassol. É nada, menina, é que eu fechei a boca esses dias. Fechou nada, você sabe que você comeu um Big Toast esses dias, meu. Mas a pessoa, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer de tudo para poder se conectar ao teu coração. Caramba, mano, você tá forte, hein? Tá puxando um ferro legal, hein, cara? Emagreceu, ó, tá. A pessoa desleal, irmão, ela vai tentar se conectar a você de qualquer maneira, para poder te dar uma rasteira. Posso falar isso aqui? Às vezes você está abrindo, querido, a tua casa para pessoas que vão entrar lá para ficar de olho na tua mulher. Às vezes você vai abrir a tua casa para amiga, sua louca. E ela vai estar de olho no teu marido lá sentado, com aqueles shortinhos mais à vontade. Posso falar isso aqui? Pode? Irmão, não critique os pneuzinhos da sua esposa, porque pode ter algum borracheiro de olho. Toda vez que minha esposa pergunta para mim, fala, e aí meu amor? Eu falo, meu amor, você está um tesão, você está linda, você está maravilhosa, você está gostosa. Ô bispo, que é isso? É minha mulher, pô. Ai, bispo, não pode falar isso de altar. Não, tem que falar. O desleal, ele vai tentar, irmão, se conectar com você. Cuidado. Diga comigo, cuidado. Sabe, querido, uma deslealdade que a gente percebe? Pode aplaudir a Deus pela vida dessa gata aqui. Irmão, sabe onde acontece muito a deslealdade premeditada? No meio empresarial. Por exemplo, irmão, diretor de uma empresa, adquirente, eles garantem aos executivos daquela companhia adquirida que eles terão emprego naquela organização nova. E aí o que acontece? Eles sabem que assim que eles tiverem as informações importantes daqueles antigos funcionários, ou que aqueles empregados completar os projetos de curto prazo, a companhia vai demitir eles. Mas, ou seja, está usando eles. O que é a deslealdade? É a pessoa te usar enquanto ela pode. Já parou para perceber que a lealdade ela acaba quando os interesses se dissolvem?
Por que tem muito casamento que não vai para frente? Porque só existe lealdade enquanto existe interesse. Por que escute isso que eu vou dizer para você. Por que você que já está com a gente aqui 6 meses, 7 meses, talvez 1 ano, ô bispo, o senhor prega quarta, o senhor prega domingo, o senhor prega praticamente todos os dias, é difícil o senhor trazer alguém para pregar, até mesmo da igreja. Porque a gente precisa saber onde está o coração das pessoas. Às vezes a pessoa ela só quer se aproximar para poder usar a gente. Para ter oportunidade. Ela quer usar a amizade que tem com você, Cris, sabe como que? Como um trampolim para poder ter acesso aos seus fornecedores. Para ter acesso aos seus clientes, para ter acesso às coisas que te trazem resultado. E tem, querido, a deslealdade oportunista, ou os traidores oportunistas. Posso falar isso aqui? É a pessoa que não se aproxima de você com a intenção de te trair, mas quando tem a oportunidade ela faz. Ou seja, ela não tem a traição como primícia, mas aquela pessoa, se a qualquer momento ela podia ter um benefício nas suas costas, ela vai ter. Ou seja, é a deslealdade premeditada. É a pessoa, querido, eles pretendem trair a outra parte, mas não entra na relação com essa finalidade. Olha só, a circunstância adequada e a crença de que eles vão ganhar mais através da traição do que agindo com integridade faz com que esse oportunista ceda à tentação. Ou seja, para ele é mais vantajoso ter um caráter desleal do que se beneficiar do privilégio da lealdade. Então é aquela pessoa que faz conta de tudo. Lembra de Judas, quando Jesus ele recebeu a oferta daquela mulher que derrama o vaso sobre os pés dele? O que Jesus falou? Aliás, o que Judas falou primeiro? Vamos que Judas falou primeiro. Ele falou assim, pô, tá estragando esse perfume aí, colocando nos pés de Jesus, se a gente podia vender e dar para os pobres. E aí o que Jesus fala? Ei, vai com calma. Os pobres, vocês terão sempre com vocês. Então, irmão, o traidor, diga comigo, o traidor oportunista avalia o benefício da deslealdade. Ele avalia. Aquela pessoa que está próxima de você, Daniel, ela vai fazer uma análise, ela vai calcular até que ponto vale ela ser desleal com você. Se o benefício que ela for ter for maior, ela não vai pensar 2 vezes em ser desleal com você. Então ele avalia os benefícios dessa deslealdade. Ele vai avaliar a probabilidade de ser pego e a gravidade da consequência que ele sofrerá se ele for descoberto. Olha isso, irmão. Então ele vai colocar tudo na balança. Por isso que eu costumo dizer o seguinte, que os tempos de prosperidade mostram quantos amigos nós temos, mas o período de escassez seleciona esses amigos. Teve um tempo na minha vida, irmão, que parecia que eu estava leproso. Ninguém queria se aproximar de mim. Foi o tempo de escassez. Foi o tempo de vaca magra. Quem já passou por isso aqui, irmão? Não tem curtida nem no Facebook. Não recebe uma mensagem. Nem dá TIM para te cobrar, irmão. Para você pôr crédito. Todo mundo some. Nem a Nextel, irmão, liga para você. E aí você vai percebendo, querido, que na verdade você só tinha pessoas que se aproveitavam de você e daquilo que você podia promover. Então, irmão, eu quero dizer uma coisa para você aqui. Segundo isso, essa análise que a gente está fazendo aqui essa noite, a maioria, diga comigo, a maioria das traições são oportunistas. É difícil pessoa entrar numa relação premeditando te trair. Por isso que se trata, quando se fala de traição, mais de você do que o caráter da pessoa. Porque a traição oportunista, ela acontece com mais frequência. Por quê? Porque acontece uma oportunidade e a pessoa faz o cálculo. É melhor eu me dar bem. Amigo, eu arrumo outro lá na frente. Então, deixa eu dizer uma coisa para você. Eu preciso abrir os teus olhos aqui. Posso fazer isso, sim ou não?
Principalmente você, querido, que é empreendedor, você que é empresário, você que lida com o ambiente de vendas, o ambiente corporativo, colegas de trabalho não têm a intenção de trair uns outros. Eles não têm. Só que eu vou dizer uma coisa para ele. Eles simplesmente fazem a traição quando surge a oportunidade. Fofoca é um tipo de traição. Quantas pessoas tentam se promover na empresa que você está, falando mal de você, para poder ficar bem com o chefe? Aparece a oportunidade, ela vai fazer a famosa apunhalada pelas costas. A pessoa teve a oportunidade e ela apunhalou. Quantos aqui já passaram por isso? A pessoa recebeu um crédito por um trabalho que ela não realizou. A pessoa foi desleal. Mas por que ela foi? Porque ela foi um traidor oportunista. Ela aproveitou da oportunidade para levar crédito daquilo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 10. Escute isso aqui. Eu queria, se pudesse abrir aí, os meninos estão aí no notebook? Está aí uma galera aí, não estou vendo ninguém. 2 Timóteo 4, 10. Abre aí para mim. Segundo Timóteo 4,10. Olha o que ele vai dizer. Paulo vai dizer. Pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Ou seja, quem que é esse Demas? Demas, a Bíblia vai dizer aqui, no texto que Paulo escreveu para Timóteo, que Demas, amando o presente mundo, abandonou-me. Foi uma traição premeditada, diga comigo, premeditada, oportunista. Por quê? Porque Paulo, ele estava sendo julgado pelos romanos, e ele precisava de uma testemunha. E quem era a testemunha de Paulo? Quem era a testemunha de Paulo? Demas. E na hora de poder depor a favor de Paulo, o que ele faz? Trai. É desleal. Ele fala assim, amando o presente mundo, ele me abandonou e foi para Tessalônica. E aí tudo isso vai fazendo sentido quando você vê Paulo escrevendo carta aos Tessalonicenses, carta aos Filipenses. Então, irmão, você só vai saber quem são os seus amigos de verdade quando você mais precisar. Não se engane. Eu me lembro, irmãos, que no começo da minha conversão, todos viraram as costas para mim, inclusive a minha mãe, a minha família. Eu não culpo eles por isso, porque eu era um drogado que dava muito trabalho. E só quem tem alguém que passa por problema com vício de cocaína, com vício de bebida, de prostituição, vivendo na noite com bebida, sabe o que é ter uma pessoa viciada dentro de casa. Só quem passa por isso sabe o desespero que é. E chegou um tempo que minha mãe não mais me aguentou, e foi quando eu tive meu encontro com Cristo. Me levaram para uma célula, me levaram para um encontro, eu fui para o encontro com a minha caixinha de Marlboro, falei, chegar lá eu vou fumar. E aí, querido, tudo começou a se afundar na minha vida. E aí, quando eu comecei a conhecer o Senhor, irmão, todos foram se afastando, se afastando, se afastando. E a gente cai num vazio tão grande, a gente fala assim, meu Deus, eu estava cercado de gente, mas eu não tinha amigo. Você já se sentiu assim alguma vez? Cercado de pessoas, mas você vai falar, cara, eu tenho um monte de gente que eu conheço, mas eu não tenho amigo. Eu não tenho alguém que eu possa chamar na minha casa ou ir na casa dele, abrir a gaveta extensa das minhas emoções e sentimentos e poder compartilhar aquilo que eu sinto sem ser julgado, sem ser acusado. Então, irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, você só vai saber quem é os seus amigos de verdade quando você mais precisar. Então fica tranquilo, por que, bispo? Uma pessoa desleal não tem muito daquilo do que se orgulhar. Uma pessoa desleal, ela não tem muito do que se orgulhar na vida. Me pergunte, por que, bispo? Porque uma das suas maiores virtudes já foi destruída, que é o caráter. Uma pessoa desleal é uma pessoa que fica marcada assim como Caim. Qual foi a marca que Deus colocou sobre Caim? Você é um traidor. Você matou o teu irmão. Irmão, vou dizer uma coisa para você.
A pior coisa que tem é você carregar a fama de ser uma pessoa desleal, aproveitadora, traidora. Aonde você vai, você está queimado. Aonde você estiver, as pessoas elas vão ficar sempre com o pé atrás com você, sim ou não, irmão? É igual eu vejo muitas vezes, eu posso falar isso aqui? Tem homem que é burro. Tem, irmão, tem homem que é burro. O cara está saindo com a moça é compromissada, tem namorado, tem marido, sei lá, o cara está vivendo uma relação extraconjugal com a mulher. E o cara tem a capacidade de assumir aquela mulher. Ou a mulher, vice-versa. Tem mulher que é tão tapada, tão estúpida. Está saindo com um cara que é casado. Fala, não, ele vai me assumir. Ele vai ser leal a mim o resto da vida, bispo. Primeiro, irmão, Deus não destrói uma família para construir outra. Então nós precisamos ficar muito atento ao quesito lealdade. Posso falar isso aqui, sim ou não? Você quer saber uma das coisas que eu mais analiso para você crescer aqui dentro? É o teu casamento. Se você, meu amigo, não é leal à mulher que cozinha para você, lava as tuas roupas, você acha que eu penso que você vai ser leal a mim? Se você não honra, se você não paga uma pizza para essa mulher que está ralando aí, aguentando você, fora do peso, aguentando seus pum, aguentando você podre dentro de casa, irmão. Se você não honra essa mulher que está do teu lado aí, você acha que você vai honrar eu? Se você não honra o teu marido, se você não honra a tua família, se você não é leal com essas pessoas, você acha que eu penso que você vai ser leal a essa comunidade? Então relacionamento, posso dizer uma coisa para você, sim ou não? Escute isso. Relacionamento se trata de análise crítica. E esse é o nosso problema. Eu já disse isso aqui, eu vou repetir. Você não compra carro sem ver o motor, sim ou não? Quem vai comprar carro quer ver o quê? Motor. E como que você deixa alguém entrar na tua casa se você não conhece o caráter? Como que você abre os teus segredos? Como que você abre as suas emoções se você não conhece o cara, se você não experimenta a pessoa, se você não testa a pessoa, se você não investiga, se você não sabe qual é a vida da pessoa? Precisamos ter cuidado, diga comigo, cuidado. Posso te dizer uma coisa, irmão? Você não pode selecionar amigos quando tudo vai bem. Você precisa analisar e pensar na deslealdade. Sabe o que eu quero te dar um conselho aqui? Posso falar? Você tem que esperar a adversidade. Diga comigo, a adversidade. A adversidade seleciona melhor os seus amigos e com mais naturalidade. Olha o que vai dizer em Lucas 22, 48. Lucas 22, 48. Mas Jesus lhe perguntou: Judas, com um beijo você está traindo o Filho do Homem? Sou desleal, irmão. Você pode perceber, irmão, quem aqui quando o filho nascer quer pôr o nome de Judas? Quer pôr? Quer pôr? Quer pôr não? Mas, pô, Judas é um nome bíblico. Você não quer pôr, Dante? Se vir um menino aí mais pra frente? Só não pode vir gêmeos, né? Misericórdia. Quem quer pôr aqui? Judas. Nome de Judas. Um nome muito comum. Antigamente também, Brutus. Brutus é sinônimo de traidor. Até tu, Brutus. Por quê? Porque Brutus matou o próprio tio com uma facada nas costas, apunhalou pelas costas. Ou pela frente, não sei, o pastor Diego sabe melhor essa história aí. Então, irmão, nós precisamos tomar cuidado, analisar. Escute isso aqui, irmão. Perder alguém por morte é melhor do que perder por deslealdade. Eu vou te falar por quê. Quem quer saber, diga eu. Perder alguém por morte é melhor do que perder por deslealdade. Porque a morte leva o corpo da pessoa e deixa você com amor, com admiração, com saudade. Agora, quando você perde alguém por deslealdade, deixa mágoa, tristeza e decepção.
Louvor pode subir. Escute isso aqui. Você precisa entender que você está sofrendo hoje. Olhe para mim, por favor, redobre sua atenção. Que você está sofrendo hoje, por quê? Porque você muitas vezes não tem critério para avaliar quem entra e quem permanece na sua vida. Quem me ouve, diga amém. Você não pode controlar, diga comigo assim, eu não posso. Pode ser melhor e mais forte, eu não posso controlar quem entra na minha vida. Mas eu tenho o poder de decidir quem permanece. Então esse é o propósito. 1 Samuel 18:11. Olha o que vai dizer, irmão. Vai falar sobre a traição de Saul com Davi. Saul estava com uma lança na mão e atirou dizendo no seu pensamento: encravarei Davi na parede. Mas Davi se desviou 2 vezes. Quem era Davi? Davi foi o jovem que tirou a afronta de Israel, matando o gigante. Como que Saul retribui? Tentando matar. Posso falar isso aqui? Às vezes você vai abrir a porta de emprego na empresa que você trabalha para alguém, e quando você menos perceber, essa pessoa vai estar tentando te derrubar lá dentro. Então, tentando analisar a mente de um traidor, de uma pessoa desleal, eu chego a uma conclusão. Talvez você não concorde, você não precisa concordar, mas eu acredito nisso. As pessoas desleais dão 1000 motivos para explicar a deslealdade, mas nenhum deles explica o verdadeiro, que é a falta de caráter. Então você precisa ficar atento, diga comigo, precisa ficar atento aos sinais. E esse é o problema, porque a nossa educação está nos matando. A nossa etiqueta está nos desgastando. Porque a gente vê, percebe que a pessoa é desleal e a gente é inocente como a pomba, a gente fica se relacionando e a qualquer momento a gente vai sofrer a consequência. Por isso que Jesus vai dizer: sejam inteligentes, sagazes como a serpente. Então esse culto de hoje ele é muito pertinente. Por quê? Posso falar isso aqui? Quem aqui já sofreu decepção e fez uma oração e Deus curou seu coração da decepção no mesmo dia? Não existe isso, irmão. A decepção, a cicatriz, a tristeza, ela fica remoendo. E com o tempo e com a ajuda do Espírito Santo, nós vamos ficando curados disso. Mas o maior problema, o vilão não é Deus. O problema é você querer insistir nas pessoas erradas. O problema é você insistir em relacionamentos tóxicos para a sua vida.